Oi, se você tem filhos adolescentes, precisa escutar esse bate-papo tão importante. Eu estou aqui com essa querida amiga Laís Andes, que é coach de adolescentes e especialista em autoestima. Um assunto muito pertinente para as mulheres 40 a mais. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Um prazer te receber aqui no meu espaço, no Minha Jornada, onde eu acolho tantos adolescentes e tantas famílias também, Alce. Laís, é maravilhoso o seu trabalho e eu não podia deixar de mostrar para a nossa audiência, porque eu sei que uma das maiores preocupações da mulher que é mãe é o sucesso dos seus filhos. E hoje a gente vive uma realidade muito diferente, por exemplo, de como era quando eu fui adolescente. Então é preciso ter esse apoio que você nos dá para que a gente possa fluir com os nossos filhos. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho, como é que começou essa ligação da Laís com os jovens? Isso começou porque eu trabalhei muito tempo com a revista, né, com crianças, e vendo as crianças crescendo, né, eu percebi que os dilemas da adolescência de hoje é diferente da minha adolescência, diferente da sua adolescência. Então eu percebi que é muita comparação, é rede social, acaba que eles não se encaixam ali naquele grupinho e falta muito diálogo, principalmente entre pais e filhos, inversão de valores. E eu percebi que faltava isso, sabe? Faltava alguém falar sobre autoestima, autoconhecimento também. Porque o adolescente, né, ele tá formando a identidade dele. Então pensa, você passa a adolescência inteira sem saber quem é. Só chegar na fase adulta e você já vai lá, entra na faculdade sem saber quem você é. Então assim, você fazer ferramentas de autoconhecimento, saber seus dons, seus talentos, seus pontos de melhoria também é muito importante. Então eu fazendo isso com os meus sobrinhos, né, na brincadeira ali, acabou se tornando uma profissão muito séria e que eu tenho visto assim, muita melhora nos atendimentos que eu tenho feito, tanto em grupo quanto individual. Você falou uma coisa muito interessante, que é esse distanciamento. Às vezes os pais eles estão tão focados em orientar, em corrigir, em fiscalizar a caminhada desse jovem, que o bate-papo mais leve, ele falta. Porque muitas vezes a gente está assim, menino, arruma isso, cuida disso, estuda, escova o dente. E aí quando vê o dia já acabou, e aquele papo gostoso, de confiança, acaba não acontecendo. E essa escuta, ela é muito saudável. Vamos falar um pouquinho da sua mentoria, que traz muitas ferramentas para os jovens que estão nessa fase de escolhas, de desenvolvimento de personalidade. Como é que é a mentoria 1%? Então, a mentoria 1% ela é focada no desenvolvimento contínuo. O que é desenvolvimento contínuo, né? É melhora contínua. Então, o seu filho sair daqui pelo menos 1% melhor do que quando ele entrou. Muito bom. Então, o nosso foco é desenvolvimento pessoal. A gente vê muito, né, desenvolvimento pessoal para adultos, né, e o adolescente fica meio jogado de lado. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz grupos, né, e a gente faz testes. Então, teste de força de caráter. Quais são as suas forças de caráter? Quais forças você tem? O que você precisa melhorar? Qual é a sua personalidade? E é importante também que eles não vão sair daqui rotulados. Minha personalidade é lógica, então por isso eu sou introvertido. Não, porque toda a nossa personalidade a gente pode mudar ela. Então, se você tem alguma coisa adolescente que você não gosta, a gente pode mudar, se você quiser. Então, isso é muito bom. Porque às vezes chega aqui um jovem pra mim e fala assim, eu sou muito nervoso porque meu pai é nervoso. Eu sou muito ansiosa porque minha mãe é muito ansiosa, Laís. Eu falo, não, você não precisa ser refém de uma coisa que seu pai e sua mãe é, né? Então, assim, a gente acaba falando muito sobre isso também. E teste vocacional, porque às vezes chega no terceiro ano, não sabe ainda o que quer, porque não teve esse diálogo dentro de casa também. E eu entendo os pais, porque hoje a rotina é muito corrida para você tratar com tantas demandas, né, diferente uma da outra, mas eu também dou algumas orientações com bate-papos, porque assim, eu falo que precisa ser amigo dos filhos, precisa, mas os adolescentes também precisam de limites, Alce. Então eu falo muito com os pais o seguinte também, que precisa ter combinados claros, e o combinado do pai e da mãe tem que ser igual, porque o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. E é forte, hein? Atenção, ó. Presta atenção se isso não está acontecendo aí na sua casa. Quem nunca, né, gente? Que a mãe fala, não vai. Aí corre lá no pai, meu pai deixou. E aí? Como é que a gente tem que fazer? Primeiro tem que combinar os pais, né? Tem que combinar os pais antes. Quais são as regras da nossa casa? Simples, vamos pegar regras simples aqui. Almoçar com o telefone na mão. Não, isso é uma regra que dá na nossa casa. Falar alto com o irmão, xingar o irmão. Isso não pode ter na nossa casa. Então, assim, os pais montam essas regras e as consequências dessas regras. Por exemplo, se eu não cumprir, o que vai acontecer comigo? Porque se não tiver regra, não tem por que cumprir, né? Muitas vezes assim. Exatamente. Se o adolescente também, ele não tem muita noção de certo e errado, porque ele está em desenvolvimento, está amadurecendo, então às vezes ele age no impulso. E às vezes ele não faz por mal, não faz para irritar, ele faz porque realmente ele não sabe lidar com aquilo. Então se ele não tem clareza de o que ele tem que fazer dentro de casa e as consequências de que ele, quando ele não faz, não terem claras também,
fica complicado de desenvolver. Você acha que os pais devem fazer isso por escrito? Eu acho que é interessante, mas eu acho interessante também fazer isso numa conversa que não seja algo assim muito rígido, entendeu? Pede uma pizza, faz alguma coisa. Gente, vamos conversar aqui sobre as regras da casa hoje, tá? A partir de agora, nós devemos pode sim imprimir, colocar na geladeira, se for mais fácil, sim. Porque ele precisa disso para ele desenvolver, para ter mais noção. Muito bom. Porque agora, com essa internet, né, eles ficam expostos a muitos exemplos ruins. Então acaba que o exemplo certo é o chato, é o bobo, é a cobrança, é o sem graça. Laís, você falou de algo muito importante, que é esse apoio da mentoria para o desenvolvimento pessoal das emoções, dos sentimentos, esse turbilhão de novidades que acontece na vida do adolescente. Mas eu acho que deve ter muitas mães, e talvez pais também, ali se perguntando, e para os estudos, essa mentoria também traz um direcionamento, um alinhamento? Sim, porque aqui eu ensino técnicas de foco, concentração, plano de estudo. A gente faz testes de como você aprende melhor. Será que você aprende mais lendo, escrevendo, ouvindo? Tem testes para tudo. Então, assim, e tem técnicas de aprendizagens também. Então, aquele adolescente que está indo mal em matemática, às vezes ele não é ruim em matemática. Às vezes ele não sabe como estudar matemática. E aqui a gente faz esse alinhamento em grupo. A gente consegue identificar, né? Claro que a gente tem matérias que a gente vai melhor, né? Mas também existem técnicas para isso. Então, para os estudos é fundamental ter rotina de estudos, estudos em dia. Como é que a gente faz para não esquecer a matéria? Em vez de decorar a matéria, como é que faz para aprender de fato? Porque hoje em dia eles decoram. E quando a gente decora, a gente acaba esquecendo com o tempo. É verdade. Bom, eu quero dizer para você que a gente não entrega os filhos na mão de qualquer pessoa, não é assim? Então eu quero avalizar essa mulher maravilhosa, que é uma grande amiga, conheço a família, é uma pessoa muito séria, competente, ética, por isso nós podemos entregar nossos filhos para que ela faça esse direcionamento tranquilas. Laís é uma pessoa que eu assim admiro, conheço, confio há muitos anos, não é de hoje, né, Laís? Há muitos anos mesmo. Eu acho que deve ter gente se perguntando se é psicologia. Se você é psicóloga, se tem a ver com o atendimento de psicologia. É bom falar isso, né? Explicar a diferença do coach para o psicólogo. Inclusive, muitas das vezes eu preciso encaminhar para os meus colegas psicólogos, que eles atuam aqui comigo também. A diferença é bem simples, né? Porque o psicólogo em si, que eu atendo aqui, eles tratam muito das emoções, né? O foco é muito assim, de organizar os pensamentos, as emoções, aquele adolescente que está assim, com uma ansiedade mais exagerada, uma ansiedade fora do comum, ou aquele adolescente que está com algum trauma. Se eu identifico que o adolescente tem um trauma, o coach ele não consegue tratar tão bem isso, entendeu? Então ele precisa de uma conversa, ele precisa de ter um profissional ali por trás, né? Então o psicólogo em si, ele alinha mais essa parte emocional do adolescente, né? E o coach é mais para ação, para o desenvolvimento, tá? O que você é bom? Então, como é que você pode áreas de fazer atuação isso? diferentes e você tem isso muito definido. Isso, é diferente e se complementam, mas uma não substitui a outra mesmo. Sim. Eu queria que você ficasse à vontade para complementar as informações para a minha audiência, conhecer ainda mais né, todo esse trajeto que você tem com os adolescentes. Enquanto a gente está conversando, a gente vai te mostrar o ambiente da Laís, que é extremamente agradável, lúdico. Os adolescentes adoram estar aqui com ela. Acho que o fato de você ser jovem também aproxima você deles. Porque, por exemplo, eu sou mãe de um adolescente de 13, eu tenho 55. Apesar de eu me achar moderninha, são gerações muito diferentes, né? Então a Laís entra com esse complemento bem bacana, inclusive me orientando também. Eu acho que isso é muito importante. Sim, eu acho importante focar muito em desenvolver a autoestima do adolescente. Porque se você não desenvolve a autoestima da adolescência, você vira um adulto muito inseguro ou até mesmo muito arrogante. Porque tem os dois lados da moeda, né? A autoestima muito alta não é boa e a baixa também não é boa. Então a gente precisa de uma autoestima saudável. Então, assim, o ambiente escolar de hoje é diferente das gerações passadas, né? Hoje tudo é fotografado, tudo é exposto, tudo vira piada, tudo vira grupo de WhatsApp. Então, acaba que às vezes não consegue lidar com isso. E as comparações na internet de corpo, de jeito, é muito grande. Então, assim, se você não cuidar da autoestima na adolescência, lá na frente você vai ter muitos desafios também. Então, eu acho importante as mães, né, os pais que estão nos escutando, conversar um pouco sobre isso. Às vezes a pessoa nem sabe o que é autoestima. Acha que a autoestima tem a ver com beleza e não tem nada a ver, né? A autoestima é você se sentir bem com você mesmo. Você saber que você tem pontos bons, também tem pontos ruins, conhecer seu potencial. Conhecer seu potencial, seus talentos, seu propósito. O que eu mais vejo aqui, adolescentes têm propósitos, não tem sonhos. Me fala uma meta que vocês não tem meta. Eu acho que é importante a gente dizer, e essa matéria me dá esse ensejo,
que nós falamos muito assim, essa geração tá assim, tá assado. E às vezes o Rodrigo, ele me corrige, porque ele diz assim, mãe, essa geração está sendo criada pela sua geração. Exato. Então nós precisamos fazer nossa meia-culpa, observar mesmo os relacionamentos interpessoais, né, na nossa casa. Nunca se falou tanto em desenvolvimento pessoal, tenho certeza que você, como eu, deve ter feito já, no mínimo, 2 cursos ultimamente de desenvolvimento pessoal, mas não nos esqueçamos dos jovens que têm que lidar com uma quantidade de informação tão intensa e muitas vezes que eles têm dificuldade de assimilar, né? É um mundo mais áspero que nós vivemos hoje, então acho que o seu trabalho, ele é assim, de uma importância ímpar, e é por isso que eu quis muito que você viesse aqui falar para essas muitas mulheres que nos acompanham, que com certeza sofrem, né? Que mãe que não sofre por causa dos seus filhos querendo vê-los cada vez melhor, mais felizes, mais seguros. Então eu quero te dar os parabéns. Muito obrigada. Por essa iniciativa, por esse trabalho que você conduz com maestria, e deixar aqui o @ da Laís para você entrar em contato com ela. Vamos deixar o telefone também, seu WhatsApp, para mães que quiserem conversar com você e entender mais sobre como essa mentoria pode contribuir com elas e com seus filhos. E pra gente finalizar, você falou muito de geração, porque essa geração é uma geração muito criticada. Sim. E eu falo o seguinte com as pessoas, tudo que essa geração está passando é fruto da sociedade. Então, se a gente tem uma sociedade muito consumista, vamos ter o quê? Jovens consumistas. Se tem uma sociedade muito ansiosa, nós vamos ter jovens muito ansiosos. Então, fruto, né? É um fruto. Então, assim, não adianta querer culpar uma geração fraca. Eles falam muito da geração do mimimi. Eu detesto quando falam isso. Porque não é bem por aí. Porque às vezes a gente acha que é um drama e às vezes não é. É um bichinho. É uma dor real. É uma dor real mesmo. Muito bom. Precisa de um olhar, precisa de tratar. Então tá dado o recado? Você vai entrar em contato com a Laís para entender e analisar como essas ferramentas podem ser aplicadas aí na sua casa, com seus jovens, para que a gente tenha cada vez mais unidade, né? Nós, pais, com nossos filhos, para o bem de todos. Foi um prazer estar aqui com Muito você. obrigada. Esse ambiente, eu adoro. Eu queria ser adolescente para estar aqui com a Laís. E a gente fica por aqui, sempre trazendo informação com muito carinho, muita qualidade para você. Parabéns e obrigada. Tamo juntas.